Boa tarde. Hoje é dia 27 de dezembro de 2025, sábado, 17 horas. Hoje, quando eu falo, é no dia que o programa estará sendo exibido, porque esse programa está sendo gravado no dia 17 de dezembro, às 9h30 da manhã. Eu estou levemente ansioso porque hoje, no dia 17, às 14 horas, haverá um acontecimento esportivo que vai marcar a redenção revolucionária, no sentido de Walter Benjamin, do futebol brasileiro e sul-americano, a vingança do futebol brasileiro e sul-americano contra o imperialismo europeu, representado pelo Paris Saint-Germain. Hoje é a final do Campeonato Mundial. Eu vou ficar por aqui, não vou fazer mais nenhum comentário em nome da prudência, porque eu não sei o que vai o resultado, evidentemente, e para eu não virar meme, né? Quando esse programa for no dia 27, eu paro por aqui. O Trilhas da Democracia dedicará esses dois programas, os dois últimos programas de 2025, à realização de uma retrospectiva política, sempre política, do ano de 2025 e o estabelecimento de algumas perspectivas, algumas tendências relativas a 2026, que vai ser, mais uma vez, um ano muitíssimo importante do ponto de vista político, já que a gente vai ter eleições gerais, governador, presidente da República, deputados estaduais, deputados federais e o Senado. Amanhã, no dia 28, às 15 horas, os convidados serão Valério Arcari, historiador, e Armando Boito Júnior, cientista político. No dia de hoje, a gente tem o enorme prazer de contar com dois líderes, duas lideranças do campo democrático popular, a senadora Tereza Leitão, convidada fixa do Trilhas da Democracia. É sempre um prazer enorme recebê-la. Tereza, seja muito bem-vinda ao Trilhas. Obrigada. E o ex-ministro, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Bezzoni, que em algumas oportunidades participou aqui do Trilhas da Democracia. Bezzoni, seja muito bem-vindo ao Trilhas. Obrigado, estamos aí. E, como sempre, o companheiro camarada Normando Rodrigues, que toca esse programa que está entrando agora na sua 8ª temporada, ele já é longevo, né? Conseguiu resistir aos 4 anos do bolsonarismo, e há 1 ano e meio eu tenho o prazer de contar com a presença dele aqui como um agente provocador. A expressão é do próprio Normando. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Estamos aqui para provocações novamente. Prazer estar de novo com a senadora Tereza. Prazer estar de novo com nosso eterno presidente e ministro Berzolini, né? E vamos às análises, vamos à luta, que temos muito material pela frente. Muito bem. Eu iniciaria, vou chamar de senador e presidente, e que a gente começasse fazendo uma análise dos principais acontecimentos e processos políticos desse ano que está alguns dias de terminar. Isso, por um lado, no campo institucional e, por outro lado, no campo extra-institucional, dos movimentos sociais populares, dos sindicatos, né? E depois a gente parte para as perspectivas em relação a 2026. A gente pode começar com a senadora Tereza Leitão. Por favor, senadora. Quero também cumprimentar todos vocês. É um prazer sempre estar debatendo, Marco, com você, com o Normando. E uma alegria muito grande de rever esse grande companheiro, Ricardo Bezzolini. Nós temos a mesma origem sindical. Bezzolini foi um grande sindicalista, dos bancários, respeitadíssimo, enquanto eu militei
o meu início de vida política todo na área da educação. E acompanhei, já como deputada estadual, a presidência de Benzoini no PT Nacional, em uma conjuntura extremamente desafiadora, mas que foi dado conta do recado. Então, é um prazer, Benzoini, estar debatendo contigo. Marco, eu diria que esse processo institucional aqui no Senado, ele teve um divisor de águas. É evidente que nós começamos, depois de uma campanha muito acirrada, Lula-Bolsonaro, de uma ampliação do arco de alianças do nosso presidente, que se elegeu, foi ao primeiro turno com uma composição, foi ao segundo turno com uma composição mais ampla, e eu chamo de terceiro turno a composição do governo, que foi mais ampla ainda, né? Com o êxito da PEC da transição, sem sombra de dúvida, foi um grande êxito de articulação na transição mesmo, né, entre a chapa e o presidente vitorioso e o Congresso Nacional. Isso viabilizou os primeiros meses e o primeiro ano do governo do presidente Lula. E foi um processo mais tranquilo durante todo o primeiro ano. Nós perdemos muito pouco aqui em termos de votação de projetos enviados pelo Executivo, quando foi que começou a se acirrar o processo, que hoje é de polarização também, né? Primeiro, com a ousadia positiva do presidente de mexer na estrutura fiscal. O processo que veio para cá, de alteração das regras. Primeiro, o arcabouço, que foi uma grande discussão. Depois, a própria reforma tributária, que foi outra grande discussão, que exigiu muita capacidade de mediação. Mas foi muito feito e teve apoio também desse núcleo, que não votou em Lula, mas que apoia hoje o nosso governo. Mas a reforma da renda, no sentido do início, que eu diria, da reforma da renda, no sentido de alterar a taxação do imposto de renda, eu acho que revelou, de fato, os lados que a gente tem, os compromissos e as diferenças de projeto que a gente tem no Brasil. O que foi que houve com a base de oposição? Eles não queriam votar contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e diminuir a taxação para 5 salários mínimos, não, 5 mil reais, e diminuir a taxação para quem ganha até 7.300. Para eles era uma contradição votar contra isto, porque eles nos taxam de governo taxador, né? De governo que só faz cobrar imposto e aumentar imposto. Como é que eles iam votar contra a isenção? Então, a quebra de braço e a disputa maior foi na taxação dos mais ricos, que é uma besteira, né? É um troco, se a gente for olhar o contexto das desigualdades sociais, da acumulação de renda, né? Da diferença também imensa que existe no Brasil sobre isto, né? Então, a partir daí, e concomitante a isto, veio o processo do golpe do 8 de janeiro, as posições muito firmes, né, do judiciário, o parecer do procurador. O procurador foi sacrificado aqui na Sabatina. Vocês não imaginam quanto. O procurador preparadíssimo para exercer a função que já exerce, era uma recondução. Ele foi sacrificado pelos bolsonaristas na Sabatina ao extremo, por conta de incompetência, por conta de inabilidade, nada, porque tinha dado parecer favorável à criminalização do 8 de janeiro. Passou por 45 votos, ele precisava de 41, teve 45. Então, ali a gente já viu o clima de quebra de braço explícito, né? E isso se transformou em outros momentos de discussão muito polarizada aqui no Senado, e que vai eclodir hoje, né? Hoje, dia 17, no dia 27 já saberemos, quando esse programa estiver sendo exibido, qual foi o resultado do debate da dosimetria, da anistia, que está sendo, nesse exato momento, discutido na CCJ. Então, o clima é de acirramento, mas, por outro lado, também há acertos
e políticas para o povo muito vigorosas no governo do presidente Lula. Qual é o nosso desafio, a meu ver? É a institucionalidade se comunicar com as ruas, porque são políticas para o povo. O Vale Gás é uma política para o povo, o pé de meia é uma política para o povo, a isenção do imposto de renda é uma política para o povo, a derrubada no Senado da PEC da blindagem comunicou com as ruas exigiram também a derrubada, né, da dosimetria. Então, acho que o governo e a institucionalidade precisam afinar mais um pouco das coisas positivas. Nós temos um governo, Benzoini acompanhou todos os outros também, de muitas entregas, que agora é o perfil novo dos governos, tem que entregar, né? Eu digo, isso é governo fast food, né? Mas tem que entregar. Mas se for uma entrega impessoal, né? Pede, o fast food vai lá, deixa na portaria do teu prédio, não comunica. As entregas têm que ter um conteúdo político que dialogue com o projeto que está governando o país. Para mim, esse é o grande desafio nosso para essa próxima quadra, que vai ser a quadra da reeleição de Lula. E, do ponto de vista de projetos, temos dois. Um já foi aprovado na CCJ, que é o fim da escala 6x1, e a tarifa zero. Então, governar para o povo tem esse condão. E, ao mesmo tempo, a institucionalidade, o governo, não pode deixar de fazer outras gestões com outros setores da sociedade. E, para concluir, eu destaco a liderança que o presidente Lula tem assumido no cenário internacional, o enfrentamento que foi feito com o presidente dos Estados Unidos na questão do tarifaço, que gerou outras formas de relacionamento e de imposição, que eu espero que o campo democrático aproveite dessa força, já que estamos sendo minados aqui na América Latina. Nós temos agora 3 governos apenas, não é, no campo democrático. Então, são exigências que a conjuntura nos coloca e que não são fáceis de ser vencidas, mas eu acho que tem caminhos desafiadores, difíceis, mas que nós precisamos trilhá-los, né? E fazendo um aporte com o programa, temos que trilhá-los, defendendo a democracia e afirmando a soberania. Muito obrigado, senadora. Benzoini, queria que você fizesse também esse esforço de análise e, em algum momento, dissesse o seguinte: o 9 de julho de 2025, a carta do Trump ao Lula, foi um momento de virada da conjuntura política. Por favor, Ricardo. Obrigado, Marco. Prazer estar com você, estar com o Normando mais uma vez, com a nossa grande senadora Tereza Leitão, que é uma referência também para todos nós de luta, de afirmação da força política das mulheres e da força política de Pernambuco. Eu creio que esse ano foi um ano assim, de grandes desafios e grandes reflexões, que talvez até precise de mais tempo no futuro para se fazer uma avaliação retrospectiva. Por quê? Porque, na minha visão, esse é o ano que decreta, em termos, o fim da globalização e o fim do multilateralismo, por enquanto. De certa forma, uma crise do neoliberalismo, porque nós temos, nesse ano, o chamado apologia do livre comércio, que nunca foi tão livre assim, ela caiu por terra. O Trump entrou no poder no dia 20 de janeiro, e até essa carta do 9 de julho, mas antes ainda, com as afirmações em relação às relações comerciais dos Estados Unidos e uma postura de total insubmissão à Organização Mundial do Comércio e à ONU, ele criou, digamos, uma nova relação, a qual boa parte dos países se submeteram. Você vê, ele vem, anuncia uma nova política comercial da maior economia do mundo, pelo menos em dólar, né? Embora eu ache que a China já é a maior economia do mundo em produto, mas em dólar ainda é os Estados Unidos.
e os países se submetem a isso, sem sequer recorrer às regras da OMC. Os países passam a negociar bilateralmente com os Estados Unidos, a União Europeia negociando enquanto bloco, mas os demais países negociando bilateralmente, quando as regras da OMC prevêem um conjunto de procedimentos para contenciosos comerciais. Então, eu creio que é, de fato, um ano que pode ser a mudança de uma era internacional. E chegamos ao final do ano com o presidente Lula, digamos, se saindo muito bem nesse tema, porque consegue, depois de certa forma, uma instabilidade na questão tarifária, já começar a reverter, não reverteu totalmente, a começar a reverter a relação com os Estados Unidos, até porque alguma das tarifas que o Trump impôs prejudica mais o mercado americano do que a economia brasileira, em termos de impacto econômico real. Então, é um quadro novo que reforça a importância dos BRICS enquanto espaço de articulação política, porque não chega a ser um bloco econômico, mas é um espaço de articulação política, e a importância do Brasil na América Latina. Mas, como disse a Tereza muito bem, temos um cenário político mundial muito desafiador, com o crescimento da extrema-direita e com, digamos, processos eleitorais que não refletem mais uma discussão sobre se o governo vai bem ou vai mal, mas tem outros componentes que acabam influenciando fortemente os processos eleitorais em todos os países, inclusive nos Estados Unidos. Você vê, o Trump foi objeto de várias investigações, tentou um golpe de Estado, a justiça americana não fez o que a justiça brasileira fez, e ele é eleito presidente, e não há um questionamento sobre a sua atitude arrogante e beligerante, inclusive em relação à Venezuela. O presidente Lula, por exemplo, tem que se equilibrar nesse momento entre reconhecer que se estabeleceu um diálogo com o Trump e também reconhecer que o Trump rompe as regras do direito internacional com o cerco que promove hoje a Venezuela. E que, se houver um ataque militar em terra, isso vai colocar para todos os países da América Latina e para o mundo todo o desafio de o que fazer diante dessa atrocidade, dessa agressividade. Bom, no Brasil, eu creio que o governo chega bem ao final do ano, com o copo mais cheio do que vazio. Então, tem boas realizações. Acho que a questão dos programas governamentais todos rodando numa velocidade razoável, com a aprovação da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, com a aprovação da reforma tributária do consumo, que, embora não mude muito a questão da progressividade, permite, digamos, um sistema mais funcional e mais amigável para a economia real, mas com alguns problemas que nós precisamos olhar para não deixar de cuidar deles. Um deles é a questão do INSS. Nós temos hoje um problema gravíssimo, que é a fila de 3 milhões de requerimentos de benefícios que o governo não consegue resolver desde o começo do governo. E, é claro, não é um problema fácil de resolver, mas me parece que não há ali uma gestão muito integrada entre o INSS e o Ministério. O Ministério foi afetado pela questão da denúncia dos descontos indevidos, que a responsabilidade maior é do governo Bolsonaro, mas que, de certa forma, atinge também a imagem do próprio INSS. E nós temos um problema grave hoje dos Correios. Eu lamento que o nosso governo... Eu fui presidente do Conselho de Administração dos Correios em 2015. Lamento que o governo não tenha cuidado de maneira adequada, antecipando os problemas que são reais, para que não chegasse a esse ponto de o Correio ter um buraco aí de 8 a 10 bilhões por ano nas suas contas. Então, é preciso cuidar disso. E a terceira questão, que é crítica também, que eu tenho certeza que a Tereza concorda comigo, que é a questão da taxa de juros. Eu não consigo entender por que manter uma meta de inflação irreal de 3% apenas, o que legitima essa diretoria do Banco Central, que eu pessoalmente não gosto, acho o Galípolo uma figura muito mais Faria Lima do que governo Lula,
e que está paralisando o varejo. A economia está entrando em 2026, numa situação um pouco difícil. É só conversar com comerciantes, com empresários médios e pequenos que não têm acesso ao mercado de capitais internacional para verificar o problema. Então, vejo uma situação positiva no geral, dá para a gente falar bem do governo e afirmar um projeto popular, democrático, liderado pelo presidente Lula, mas com alguns problemas que têm que ser cuidados. Por fim, falar dessa questão do grande marco do ano, que foi a condenação dos golpistas, especialmente para a democracia brasileira, o julgamento e condenação de altos oficiais das Forças Armadas. Eu falo com tranquilidade que eu sou filho de militar, então tenho um apreço pelas Forças Armadas, pelo seu papel institucional, mas, obviamente, assim como meu pai reprovava, eu também reprovo qualquer interferência das Forças Armadas na política, quanto mais uma interferência golpista. E o Brasil pode comemorar, ao final de 2025, que nós temos generais e coronéis condenados e as Forças Armadas observam respeitosamente esse processo judicial, que é um processo democrático, institucional, poderoso para a história do Brasil, que nunca foi tão, digamos, correta nesse processo de julgamento dos golpismos da nossa história. Muito bem, vou passar a palavra para o agente colaborador. Colaborador, não, de onde eu tirei o agente provocador, Normando Rodrigues. Me confundi com outro colaborador. Colaborador da democracia. Muito bem. Obrigado, Bezoini, pela ajuda. Normando, que também está ansioso, porque hoje, depois da redenção revolucionária do futebol brasileiro e sul-americano às 14, haverá a redenção revolucionária do time da virada, do time do amor, o Clube de Regata Vasco da Gama. Por favor, Normando. O Gigante da Colina. Por favor, Normando. São muitos pontos, né? Acho que tanto Tereza quanto Berzolini pegaram, né, os principais. Eu vou fazer comentários rápidos. Acho que é inevitável começar pela questão do imperialismo, né? E é quase que uma lei histórica, né? E as leis sociais são tendenciais, não são absolutas, como na física newtoniana. Mas é quase uma lei histórica que todo império em decadência enfrenta essa decadência com mais violência. O Trump ele encarna essas rupturas institucionais, grosso modo, em outra escala e em outra amplidão, do mesmo jeito que o bolsonarismo faz com as instituições brasileiras e que o fascismo faz com as instituições políticas em geral, né? Eu acho que o 9 de julho é uma data significativa. O Brasil não era tão agredido formalmente por uma potência externa, pelo menos desde a questão Christie, né, com o Império Britânico no século XIX, e a saída é muito positiva. Eu estava analisando ontem os dados da Quest, né, que dão uma equilibrada na avaliação do governo e ainda pontuam o Lula como franco favorito das eleições do ano que vem, mas tem um dado muito fora da curva na Quest, que é mais de 70% dos entrevistados terem respondido que a atuação do presidente Lula na crise com os Estados Unidos foi a melhor possível para o Brasil. E esse número, evidentemente, passa do número de intenção de votos do presidente Lula e colhe até alguns votos dentro do bolsonarismo, né, para reconhecer essa postura que contrasta, evidentemente, com a subserviência desabrigada, né, desbragada tanto do Bolsonaro quanto do candidato Tarcísio, né, que falou que era necessário entregar alguma vitória ao Trump.
é bastante perigosa a situação da América Latina nesse momento, não só pelos planos divulgados, né, na estratégia de defesa global dos Estados Unidos, esses oficialmente divulgados, que situam a América Latina como foco da intervenção internacional norte-americana, e na sequência a gente vê a apropriação, a pirataria se apropriando de petróleo em alto mar, e agora ontem o Trump declarando que o fará para todos os navios que saírem com óleo bruto da Venezuela, né? A única exceção permitida são os negócios da Chevron com a Venezuela, evidentemente. Essa vai ter livre trânsito pela Marinha Americana. Agora, é interessante, Berzolini lembrou da situação da União Europeia, é interessante a gente pensar ainda, tem um analista curioso da situação internacional que ainda trata Japão e Alemanha como países ocupados, né? Não militarmente, mas ainda ocupados politicamente, submetidos, são grãos-ducados submetidos ao império. Isso ficou muito claro na forma absolutamente humilhante com que o Trump tratou, né, os principais chefes de Estado que foram ter com ele no Salão Oval, na Casa Branca, inclusive quando foram em conjunto com a Ursula von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, né, foram humilhados, tendo que esperar em banquinho no corredor, até que o Trump os recebesse no Salão Oval. E vazou essa semana trecho da estratégia de defesa nacional, nova estratégia de defesa dos Estados Unidos, que, na verdade, como eles mudaram o nome do Pentágono, né, já é estratégia de guerra, não é estratégia de defesa, vazou a política norte-americana sobre Trump para a União Europeia, que é interferir pesadamente nos processos eleitorais da União Europeia para garantir a vitória cada vez mais de chefes de Estado, chefes de governo de extrema-direita ou fascistas. Isso coloca a União Europeia num descrédito ainda maior, se é possível, né, descredibilizar para além disso. Vou fazer duas menções bem rápidas para devolver para vocês, uma sobre educação e outra sobre comunicação, dialogando um pouco com a senadora Tereza nesses aspectos. Um é que a mesma Procuradoria-Geral da República hoje é divulgado, solta um parecer favorável ao projeto das escolas cívico-militares, né? O que é um projeto de perpetuação do fascismo. E o segundo parecer da PGR, hoje divulgado, né, não há incompatibilidade entre a LDE e o projeto das escolas cívico-militares, o que é uma temeridade do ponto de vista factual, né, e legal e jurídico, né, a Procuradoria da República assim o afirmar. É um projeto antidemocrático e que tem que ser enfrentado em nome da perpetuação, da defesa da democracia no Brasil. Trata-se de disputa ideológica. E o outro, que tem a ver com educação, mas que se conecta com a comunicação, há muito tempo atrás eu fiz um programa em que o Berzolini estava e eu dei esse exemplo, e agora eu passei a primeira semana desse mês no interior de São Paulo, fui à Serra Negra por questões familiares e viajei pela Mantiqueira, várias cidades, mas pelo menos em Serra Negra, São Paulo, e em Monte Sião, Minas Gerais, vi o mesmo fenômeno ao que me referi há muito tempo atrás e que era comum nos governos Lula I e Lula II. Ônibus escolares com a marca, ela sem vergonha, é absurdo, o retângulo do logotipo do governo federal retirado, o nome do Ministério da Educação retirado e o nome do programa do transporte escolar retirado. E esses ônibus circulando pelo município, ocultando, né, feitos e entregas do governo federal. Esse tipo de disputa a gente tem que dar conta.
E só para registro, né, a prisão dos oficiais generais ela é de fundamental importância para a consolidação e para o aprofundamento do processo democrático, mas eu vou confessar também um prazer pessoal enorme, né, porque assim como o Marco, ele esconde essa página da vida dele, mas eu e o Marco temos um passado condenável de termos feito ensino médio na Marinha do Brasil, e ele foi meu calouro. E assim como ele foi meu calouro, eu fui calouro do almirante Garnier. E experimento, confesso, eu não sou uma boa pessoa, não vou para o céu, e experimento um prazer inenarrável na condenação e prisão desse ser lamentável. Esse relato final do Normando, que é uma provocação ao apresentador do programa, mas foi por conta daquele passado e do aprendizado do ensino autoritário, de uma pedagogia autoritária, foi por conta daquela experiência que nós nos reencontramos décadas depois e nos reunimos aqui no Trilhas da Democracia. Tereza, tu poderia falar um pouco sobre essas duas últimas questões apontadas pelo Normando, as escolas cívico-militares e esse escândalo que são os ônibus escolares, isso só para ficar no campo da educação, né? Que retiram qualquer alusão ao governo federal, dos veículos, das fachadas, etc. Por favor, Tereza, e na sequência, Bezuin. Concordando que isso existe dentro desse contexto de ascenso da extrema-direita aqui no nosso continente, e a educação foi muito utilizada no governo Bolsonaro como uma porta aberta para discutir não projeto pedagógico de posições político-pedagógicas, mas a ideologia. No plano nacional, que está se extinguindo, o novo chegou ontem aqui no Senado, nós vamos votar em fevereiro, a grande discussão foi ideologia de gênero e escola sem partido. Vejam que denominações tão reveladoras, né? Escola sem partido é a escola de um partido único. Não existe a pluralidade pedagógica. E ideologia de gênero, até hoje, eles não explicaram o que é, né? Eu digo, olha, daqui a pouco a gente não vai nem poder usar a expressão gêneros alimentícios, porque tudo que é gênero arrepia vocês. Mas avançaram em alguns aspectos, e um deles é o projeto das escolas cívico-militares, que era, até Lula ser eleito, vinculado diretamente ao MEC. Era um programa nacional implementado em consórcio com os governos estaduais, que são os responsáveis pelo ensino médio, pela educação básica como um todo. O governo federal só tem de educação básica os institutos federais de educação e o Colégio Pedro II e as escolas de aplicação dos centros de educação, das universidades federais. O que dá mais de 90%, portanto, da rede de ensino básico, de educação básica, é de competência dos estados e municípios. Os estados com o ensino médio e os municípios com o fundamental dividido com os estados e o ensino, a educação infantil. Pois bem, assim que o presidente Lula assumiu, esse programa foi extinto. O que é que isso significa? Que os recursos oriundos do governo federal para este programa foram encerrados. Não há recursos indo para o Estado, para esse programa. Inclusive, eles abocanhavam uma parte do recurso do Fundeb, porque eles colocam como educadores, entre aspas, não é? Oficiais de reserva, para dar aulas, para fazer preleção, para tomar conta de disciplina, à moda dos quartéis. Então, acabado isso, muitos municípios e estados não prosperaram com essas escolas cívico-militares, mas alguns estados, sim. Santa Catarina, e sobretudo Paraná, é um reduto dessas escolas, é uma luta que o sindicato tem, que já foi, inclusive, para a justiça. A gente trava uma guerra também política e social com as famílias, porque as famílias veem nessas escolas
um espaço de recuperar a autoridade que muitos pais e muitas mães perderam com os adolescentes. Os adolescentes hoje pertencem ao mundo e poucas famílias têm esse controle. Depois de rede social, de grupos, de intervenções, de interferências, inclusive de tráfico na vida das famílias. Em Pernambuco, uma mãe se dirigiu à presidente do sindicato pedindo a ela para botar na pauta de reivindicação do Sintep ao governo do Estado segurança específica nas escolas para livrar os meninos do contato com o tráfico. Veja a que ponto chegamos. A segunda maior preocupação dessas famílias é a violência sexual praticada contra as meninas, sobretudo nessa idade. Então, todo esse caldo é travestido no discurso bolsonarista de que as escolas cívico-militares são um salvamento, são as escolas que todo mundo vai estar protegido, tudo é uniformizado, né? É feito regime militar, os cabelos das meninas têm que ser tudo arrumadinho de coque, os meninos têm que ter o cabelo cortadinho, só não tiram tatuagem porque não pode tirar, mas não pode usar piercing, não pode... o uniforme é rigorosamente obedecido, não pode ter nenhuma transgressão do uniforme, mudar a cor do sapato, mudar a cor da calça comprida, não. Porque a maioria das escolas cobra a camisa, que é padronizada, não é? O mais é o viés também da juventude, desse momento de afirmação que os adolescentes vivem, que muitas vezes se reveste de um cabelo pintado, não é? De um piercing no nariz. Isso é próprio, não é? Da afirmação de uma identidade juvenil e é negado por essas escolas com o aval das famílias, achando que ali seus filhos estarão protegidos. E minha preocupação é que está aumentando. Não é só abrir as escolas, é abrir no currículo práticas fascistas. Nós temos vídeos, inclusive, de ensinando aos meninos marchar e cantar aquelas músicas horrorosas de extermínio da população de favela, de extermínio da população negra, que é assim que tem que ser tratados. Então, é um trabalho muito grande que a gente vai ter que fazer. O MEC está refém da chamada autonomia federativa, mas eu acho, sabe, Bezoini, que a gente tem que encontrar alguma válvula, algum caminho. A luta dos sindicatos tem sido grande. Há, de fato, alguns governos que concordam conosco, que não estão abrindo escolas cívico-militares. Na luta direta dos sindicatos, nós conseguimos obstacular a ampliação assim, em larga escala, mas elas continuam em governos bolsonaristas a acontecer. E é um prejuízo para a nossa juventude. É um prejuízo pedagógico, é um prejuízo na formação política, é um prejuízo na diversidade que as escolas têm que oferecer como opção curricular aos seus estudantes. E em relação aos ônibus, é um desaforo, né? Lá em Pernambuco, alguém filmou e denunciou no Ministério Público, e o Ministério Público atuou, os ônibus, a retirada da logomarca, é Caminho da Escola, o nome do programa, é um programa de décadas, exitoso, não foi inventado pelo nosso governo, foi ampliado pelos nossos governos, mas é um programa do governo Fernando Henrique Cardoso. A diferença é que Fernando Henrique focava todas as ações da educação apenas na educação, no ensino fundamental, do primeiro ao oitavo ano, de 7 aos 14 anos. Isso foi ampliado pelo governo Lula, que trata a educação básica como esse conjunto, desde a infantil até o término do ensino médio. Mas é um programa muito exitoso, notadamente para a zona rural. Há desvios de gestores que usam ônibus para outras finalidades, e a gente pegou a retirada, né, e colando por cima o adesivo da logomarca do Estado, que é o Todos pela Educação, ou Juntos pela Educação. Juntos pela Educação. Como foi filmado, uma deputada de oposição entrou com o requerimento do Ministério Público para os adesivos serem retirados. É possível governos comprarem ônibus
nesse programa, junto com a FNDE, é governos estaduais, mas eles omitem que compram muito mais baratos, porque eles aderem à ata do FNDE. Alguns são doação direta do governo federal aos estados e municípios, agora está até dentro do PAC, está dentro de um programa que foi aberto agora, de um fundo especial, né, de um fundo social de estrutura para as áreas de educação, saúde e infraestrutura dos municípios. Foi assinado a semana passada, mas quando eles não conseguem todos os ônibus que querem ou que desejam para fazer a política, para ampliar suas frotas, podem aderir, tanto municípios quanto estados, à ata do FNDE e pagam infinitamente menos, porque é o consórcio também da ata do FNDE. Então, é isso que se esconde, é malversação, eu acho que é malversação, e é um desserviço, eu acho, à população. A população tem que saber que a educação é um direito. E, para ser um direito, ela precisa ser abraçada por todos os entes federados, cada um com a sua responsabilidade. O município, o Estado e a União. E isso parece uma briga política que muitos governadores fazem para anular a presença do governo federal nas ações dos seus municípios e se apropriar indevidamente de uma ação que não é sua. No discurso, muitos fazem isso. Vai inaugurar uma obra, fui eu que trouxe a obra. Mas fazer isso concretamente, com equipamento, realmente é muita cara de pau. Aí a gente tem que denunciar. Senadora, antes de passar a palavra ao Berzoini, eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura para esse período de recesso. Esse senhor que se encontra ao meu lado nos deu o prazer de escrever o prefácio dessa obra, e esse outro senhor que se encontra lá na outra ponta escreveu um texto de muita qualidade e crítica às escolas cívico-militares. Eu vou exibir aqui, o Normando já está com o livro em mãos, mas eu vou exibir aqui para os nossos... Tereza, senadora? Oi. Chegará às suas mãos um exemplar do livro Trilhas da Democracia, Caminhos para o Brasil. Berzoini escreveu o prefácio do livro. Normando escreveu um artigo sobre as escolas cívico-militares. Existem vários outros autores, né, uma coletânea. E eu, junto com o capitão Quitaúna, que é o pseudônimo de um oficial do Exército Brasileiro, escrevemos um artigo falando exatamente da continuidade das ideologias autoritárias, golpistas, fascistas, dentro do processo de formação dos cadetes do Exército na AMAN. Então, em breve, esse livro chegará às suas mãos, já está a caminho, o livro os exemplares do Berzoini, então uma sugestão de leitura para o recesso. Para o recesso, sem dúvida. Pelo menos até o dia 10, eu vou estar nas águas mornas de Itamaracá. Opa! Berzoini, a gente tem 15 minutos pela frente, eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa que foi dito pelo Normando e Tereza, mas eu queria, nessa parte final, nesse quarto final, te pedir que analisasse essa pesquisa da Quest, que mostra muito claramente Lula vence nos 6 cenários, e nos 6 cenários Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, né? Com uma distância bastante consistente, variável, mas consistente entre a candidatura Lula e a candidatura Flávio Bolsonaro. E no segundo turno, Lula aparece à frente nos 4 cenários, com alguma coisa em torno de 45%, e os 4 candidatos da direita, extrema-direita,
Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Jatinho Júnior e Ronaldo Caiado, se encontram entre 33% e 36%. Ou seja, essa pesquisa mostra a estabilização, né, dessa disputa entre Lula, representante do campo democrático, e as candidaturas de direita e extrema-direita. Isso faz com que esse ano de 2025 termine, e aí eu recordo a expressão que você usou, né? Termina o ano com o copo mais cheio do que vazio, né? Eu queria que tu analisasse nesse momento final do programa o que essa pesquisa indica para o próximo ano, para o ano de 2026, por favor. Eu acho que nós terminamos o ano não só por conta da pesquisa, mas também por isso, com a situação bem melhor do que começamos. Começamos o ano com o governo com mais dificuldade de explicitar aquilo que está construindo, porque o governo é trajetória, né? Nenhum governo vai conseguir resolver todos os problemas, nem ter uma eficiência máxima. Mas o importante do governo é mostrar que tem um programa, que está executando o programa e que tem resultados. E comunicar isso para a população. É bom lembrar que o ministro da SECOM, Sidônio, ele assumiu esse ano. E neste ano ele conseguiu mudar a comunicação. A comunicação do governo melhorou muito. Tá? Dá para melhorar mais? Ainda dá, mas melhorou muito nas redes sociais e também nos meios tradicionais de comunicação. E conseguiu explicitar pelos números da economia, com exceção dos juros, e dessa desaceleração que é consequência dos juros, os números são bons. Nós temos desemprego muito baixo. Pode-se falar que os empregos gerados não são aqueles da qualidade. É óbvio que esse é um processo mais longo, mas o desemprego está baixo, a renda média do povo brasileiro subiu, nós temos um crescimento em alguns setores da indústria que são fruto do programa da Nova Indústria Brasil, nós temos investimento em ciência, tecnologia e inovação aquém do desejável, mas muito maiores do que antes, ou seja, a economia está se desenvolvendo bem. O crescimento econômico vai acumular, ao longo dos 4 anos, algo em torno de 10%, 10% a 11% de crescimento do PIB e distribuição de renda. Bolsa Família voltou a ser bem gerido, voltou a existir, né, porque era auxílio emergencial, voltou a ser bem gerido, e os programas anexos ao Bolsa Família, todos rodando bem. Então, é um cenário positivo, e aparece nas pesquisas. Eu diria que o Lula, eu falo isso sempre, o Lula tem 30% do povo brasileiro em qualquer hipótese. O Lula, não o PT necessariamente, mas um candidato apoiado por Lula, seja do PT ou não, terá 30% a 35%. O Lula, como personagem, consegue votos, inclusive, de gente que é de direita, mas que gosta do Lula. Então, o Lula é um personagem muito mais forte do que o PT e do que a esquerda brasileira. Então, o Lula aparece muito bem posicionado, tem que cuidar da imagem para evitar problemas no último ano de mandato e compor bem o arco de alianças. Uma parte do Centrão já está no governo. Nosso governo tem 1/3 do Centrão dentro do governo. Tentar conquistar uma parte desses 2/3 é muito importante para a eleição. Mas, mais do que isso, é entrar em 2026 afirmando um projeto nacional. Eu tenho dito uma coisa que eu acho muito importante para o Brasil, não apenas eleitoralmente. Seria muito importante que Lula, nesse ano de 2026, já que, teoricamente, é a última eleição que ele vai disputar, espero que não, né? Espero que depois ele possa voltar com 90 anos, 95, mas o fato é que a idade chega para todos nós. Você está pedindo muito do bom velhinho. Bom velhinho mas ele gosta, viu? Ele gosta. Não pensa que é sacrifício, não. Ele gosta da política e de ser esse ser político que dialoga com todo o Brasil, com todo mundo. Mas, então, uma coisa importante seria ele fazer neste ano eleitoral, mas não como uma ação eleitoral, como uma ação de governo, fazer apresentar para o país um plano de 20 anos de desenvolvimento.
de 20 ou 30 anos, espelhado um pouco no exemplo da China, para mostrar que um país como o Brasil, por mais que distribua renda, se não gerar renda de alta qualidade, vai estar sempre distribuindo pouco que sobra no orçamento. Nós precisamos ter um desenvolvimento industrial poderoso, a infraestrutura, fazer trem-bala no Brasil, pelo menos umas 4 ou 5 linhas de trem-bala para integrar o território nacional, melhorar a infraestrutura energética. Vocês viram o problema que São Paulo viveu agora. Felizmente, ontem o ministro anunciou que vai encaminhar a caducidade do contrato com a Enel, mas isso não é só em São Paulo, tem vários locais do Brasil com a infraestrutura elétrica ainda precária, na distribuição e na transmissão. Discutir a questão da conectividade de maneira mais séria. O Brasil ainda é um dos 30 piores velocidade média de internet do mundo. Precisa melhorar muito essa infraestrutura. Precisamos melhorar a infraestrutura de comunicação do povo brasileiro em geral e criar meios para que a nossa juventude possa disputar os empregos de alta capacidade. Eu estive na China em 2007. Em 2007, eles apresentaram para a nossa delegação do PT qual era o planejamento que eles tinham para dar um salto na renda e na qualidade de vida dos chineses. E uma das metas que colocaram para nós era a criação de 1.000 universidades tecnológicas. 1.000, não eram 100. 1.000 universidades tecnológicas. Ou seja, e realizaram. E hoje a China está colhendo os resultados, com 40 mil quilômetros de trem-bala, com uma infraestrutura de conectividade maravilhosa, já no nível que nem os Estados Unidos nem a Europa têm, com grandes pesquisas no campo agropecuário, num outro patamar. Ou seja, o Brasil precisa apresentar isso para o povo, dizendo assim: isso é um projeto para a esquerda, isso é um projeto para o país. Mas nós sabemos que quem tem, digamos, elaboração e capacidade de gestão e compromisso para tocar esse projeto é o campo democrático popular com a esquerda e aliados. E Lula pode apresentar isso para o país, para justamente esses 40% que ele tem possam se traduzir, quem sabe, em 50% mais um e vencer no primeiro turno. Porque seria muito bom para o país derrotar de maneira cachapante essa direita que, muito além de ser entreguista e ser uma direita que não reconhece a ciência, que nega a ciência, pior do que isso, é uma direita que estimula a violência social. E aí eu encerro rapidamente dizendo o seguinte: essa questão de escola cívico-militar lembra aquela frase que é muito correta, que é: para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. O sonho que eu tenho, como filho de militar, que conheci vários militares corretos e democráticos, o Brasil precisa ter uma estratégia para integrar as Forças Armadas, inclusive as polícias militares estaduais, na sociedade. Essa separação militar-civil é ruim para o país. Isso é muito importante, encarar o militar como um civil que está desempenhando uma função específica para a qual ele foi selecionado. E que as Forças Armadas são um instrumento da nação e não um instrumento dos próprios militares. Infelizmente, tanto as 27 polícias militares estaduais quanto as Forças Armadas brasileiras são corporações muito fechadas em si próprias e com pouca interação com a democracia e com a sociedade. Por isso, tanta violência policial, por isso, tanta tentativa de golpe que nós tivemos na história do Brasil. Então, o sonho é ter militares como aquele capitão Sérgio Macaco, que durante a ditadura disse não ao general Bournier e ao brigadeiro Bournier, e disse: não, eu não vou ser instrumento de uma atrocidade e matar milhares de pessoas em nome do projeto golpista. Como outros que também agora, durante o golpe de 2022, 2023, disseram não ao Bolsonaro e que impediram a consecução de um golpe que estava planejado para ocorrer e que acabou
não ocorrendo ou ocorrendo daquela maneira atabalhoada do 8 de janeiro. Então, é essa a reflexão que eu coloco em relação a esse tempo. Forças Armadas pertencem ao país e não aos militares. Eu vou pedir à senadora Tereza Leitão que faça a sua última fala, se despedindo. Quando esse programa estiver indo ao ar, como ela disse, ela estará nas águas mornas, esverdeadas da ilha de Itamaracá. Eu pediria à senadora que fizesse uma fala de despedida desse Trilhas e, na sequência, Normando fazer as honras da casa, finalizando e também dando uma mensagem à nossa audiência. Por favor, senadora. Eu vou aproveitar, Marco, e dar uma informação a respeito do ambiente da Comissão de Educação que eu presido aqui no Senado. Havia uma expectativa muito grande de votação ainda este ano do Plano Nacional de Educação, que chegou há cerca de 4 meses na Câmara. Foi criada uma comissão especial, terminativa, inclusive, para a votação do plano. O que ocorreu é que o plano nos chegou esta madrugada. Chegou ontem aqui. E aí a gente não vai ter condições de votar. Chegou no dia 16. Hoje é o último dia 17 é o último dia de trabalho do Senado. Dia 18 haverá uma sessão extraordinária do Congresso para a votação do orçamento. Felizmente, esse ano nós conseguimos votar no ano civil, porque esse ano vigente atrasou demais, porque foi votado o orçamento 24, 25 no ano de 2025. Houve um esforço grande. Eu reconheço todo o que foi feito na Câmara de Deputados para que o projeto mandado pelo governo sofresse algumas alterações de aperfeiçoamento. Reconheço o consenso que foi construído, inclusive para tirar 2 aspectos bastante atrasados e conservadores do plano, que o PL queria colocar: as escolas domiciliares, as chamadas homeschool, que é um debate que a gente ainda vai enfrentar, mas pelo menos não está dentro do Plano Nacional, até porque é um objeto estranho dentro do plano, e a política dos vouchers. Em vez de garantir a vaga, dar um voucher para a família procurar qualquer escola para seu filho, que também é totalmente desconectado com a estrutura do Sistema Nacional de Educação, que nós aprovamos, e do Plano Nacional de Educação. Então, a gente encerra o ano, no tocante à educação, com essa expectativa de ter já em mãos uma política estruturante da educação, que é o Plano Nacional de Educação, que vai vigir pelos próximos 10 anos, legitimado pela Conferência Nacional de Educação, e com o compromisso de apresentar o nosso relatório. Eu avoquei a relatoria nos primeiros dias do mês de fevereiro. Assim que retornarmos os trabalhos legislativos, a prioridade nossa será a aprovação do Plano Nacional de Educação. E desejar a todos vocês que fazem o programa que continuem nessas trilhas. Para mim foi muito gratificante participar do último programa, dividindo a tela com o Ricardo Benzoini. É sempre bom ouvi-lo, Ricardo. E a vocês dois, Normando e Marco, que estão aí nessa trincheira da democracia, da boa mídia, levando as nossas ideias para o povo de modo geral. A gente sempre linka, sempre divulga, todos os programas de vocês. Então, um ano novo que com certeza será de muita luta, mas também que seja de muitas conquistas e vitórias para a democracia. Normando, para encerrar esse programa, o penúltimo programa do ano. Eu não vou quebrar esse clima falando de análise, Agradeço profundamente a presença da senadora Tereza, do camarada Berzoini, nosso presidente. E o programa não é nada se não fossem vocês, Eu, Marco, a gente tenta trazer o povo para reflexão, mas são os convidados que fazem o Trilhar brilhar e que dão conteúdo expressivo para entender a realidade brasileira, mas, sobretudo, para atuar sobre a realidade brasileira. E temos a eleição de 26 pela frente como meta, como desafio. Vamos comemorar agora esse fim de ano, os festejos do solstício de verão,
a virada do ano, para recarregar as baterias e encarar a nossa militância dia a dia. Né? A eleição não se faz em outubro, a eleição já começou e a partir de 1º de janeiro a gente tem muita tarefa na rua. Muito obrigado a todos e um feliz ano novo. E saudações e reconhecimento aos flamenguistas, parabéns pelas conquistas e boa sorte no confronto de hoje. Muito bem, eu tomo essas palavras do Normando com uma ponta de ironia. Mas vejamos o resultado final. Muito bem, Bezoin, muitíssimo obrigado. Senadora, muitíssimo obrigado por essa participação e pelas outras participações no decorrer de 2025. Normando, grande abraço. A gente se encontra amanhã, às 15 horas, para o último programa do ano, com Valério Arcari, historiador, Armando Boito Júnior, cientista político, para fazer também uma retrospectiva 2025, perspectivas para o ano de 2026. Um grande abraço. Valeu, querido. Tchau, gente. Valeu, Tereza. Que bom.